Eu tô dando dica aqui, tá? É simples mesmo, tá? Com a música aqui dos vizinhos e tudo, mas beleza. Só para os meus pacientes que estão com os animais acamados, eu gostaria que eles ficassem de ladinho, dormindo de lado, igual a maioria de vocês deixa, só à noite. Porém, de dia, mesmo que eles estejam sem a movimentação das pernas e dos bracinhos, eu gostaria que eles ficassem, ó, na posição que a gente chama de esfinge, tá vendo? É igual aquela esfinge, sabe, da pirâmide do Egito, ó, com as perninhas pra frente. Se eles não conseguirem se escorar, bota uma almofada aqui de um lado, né, porque às vezes eles estão com paralisia, né, do grande dorsal também, que é essa musculatura aqui. Bota uma almofadinha aqui do lado, ou enrola um edredom, né, coloca uma bala, né, pra apoiar aqui do lado. Do outro lado, coloca também, se eles não conseguirem se firmar. Mas eu gostaria, ó, que vocês deixassem, ó, os seus bichinhos dessa forma aqui, tá? Aí, o caso das perninhas aqui, pode ser as duas para um lado e depois de algumas horas vir essas perninhas para o outro lado, tá? Para eles não ficarem em contato com a coxa femoral, que é esse bumbumzinho aqui, ó. Vocês concordam comigo que esse bumbumzinho aqui de baixo, ó, tá em contato com o solo? E isso, se a gente deixar eles por muitas horas ou o dia inteiro, pode haver uma escara de decúbito. O que é escara de decúbito? A escara de decúbito é porque eles perdem massa muscular, né? Por isso que vocês falam que eles emagrecem, né? Mas a questão não é emagrecer, é a perda de massa muscular. E aí o que acontece? Quando perde a massa muscular por não estar se movimentando, né? Porque a gente ganha massa muscular porque a gente está se movimentando. Quando para de se movimentar, qualquer ser vivo perde a massa muscular. A gente chama de sarcopenia. É a diminuição, a perda, a atrofia muscular. Aí o que acontece? Vai ficar pouco músculo, aí tem a coxa femoral aqui, ó, se vocês palparem, ó, aqui é um osso que tem de um lado e do outro, da pelve, né, e da perninha que acopla aqui na pelve, no quadril, né, na bacia, né, que muita gente chama, para vocês entenderem. E aí esse osso em contato com o chão duro, por exemplo, que aqui é tatame, com o chão duro, ou se você colocar aqui no chão duro, botar o bichinho em cima de um tapete, ó, continua duro. Esse duro do chão com o duro do osso vai acontecer o quê? Uma lesão, vai abrir a pele do bichinho. E ele vai ter uma feridona. Tem alguns vídeos aí do meu canal, uma ferida bem grande. Então, para que isso não aconteça, porque quando acontece, além da reabilitação, nós temos que fazer o quê? O laser, por muitas e muitas vezes, para tentar fechar essa ferida melhor. E essa ferida, dependendo do grau da lesão dessa ferida, do grau de amplitude grande ou pequena, enfim, dependendo, o que acontece? Demora até 8 meses para fechar uma ferida dessa. Então eu tô dando essa dica pra quê? Vira o bichinho, bota as perninhas assim, ele esfinge pro lado, depois pro outro, pode colocar um pezinho pro lado, um pezinho pro outro. Vou mostrar aqui com uma outra cachorra minha, enfim. Mas sempre assim de dia, em esfinge. Ah, não tá conseguindo ficar assim? Bota uma almofada de um lado, bota uma almofada do outro e uma almofada aqui na cabecinha. Pra quê? Pra apoiar eles, ou até apoia um lado aqui na parede, pra que eles fiquem nessa posição, em esfinge. Outra coisa, é muito importante então que a gente tire eles da friagem, porque o frio ajuda a doer, faz com que doa mais os nossos ossos, as nossas articulações e, como eu falei, não pode deixar no chão duro e nem chão e tapete, porque também é duro. Então compra pelo menos um emborrachado desse daqui, que na cidade, por exemplo, de Volta Redonda tem no Espumão ou na Luca Plast, costuma ser R$ 29,90, ó. Um emborrachado enorme desse daqui, ó. Então, ó, um tatame desse daqui, vocês estão vendo? Tem dois aqui, ó, o rosa e o roxo. Um tatame desse, ó, é mais do que 1 por 1. É bem grande. Serve para educação física, fisioterapia, para creche de, né, crianças, enfim, e para a gente fazer reabilitação também motor em humanos e animais. Esse tatame, um deles, custa aproximadamente R$ 29,90 no Espumão ou na Luca Plast, em Volta Redonda. Mas tem em outras cidades também, Barra do Piraí, na Síria, enfim. Então é preciso que vocês... tanto pra gente reabilitar também, ó, na questão de fazer os exercícios que eu vou passar pra vocês depois, a gente precisa desse tatame. Pro bicho não ter escara de decúbito aqui, o bicho desliza os coxinhos do bichinho, ó. O coxins é isso daqui, ó.
É o pezinho, essa parte pretinha aqui, ó. Desliza nesse chão aqui, a gente não consegue fazer a fisioterapia, a reabilitação, que eu dou dicas pra vocês, nesse chão. E a gente tem esse chão liso em todas as casas, né? Porque a gente tirou os bichinhos, na maioria das vezes, do chão grosso, né, do quintal, e colocou pra dentro de nossas casas. Então, eles vão deslizando. Então a gente precisa comprar um tatame desse. Se não der, olha só, tem vários aí nas outras lojas e nessas que eu já citei também, ó, tapetes emborrachados, ó, como esse daqui, ó. Tá vendo? Esses tapetes emborrachados, eles também são bons pra gente fazer a fisioterapia. Mas no caso aqui da gente evitar a escara de decúbito, deixar o animal assim, ó, deitado em esfinge de dia, de noite, ele pode deitar de lado, porque aí ele vai descansar. Ó, de noite, ele deita de lado. De dia, é melhor em esfinge, tá? E sempre, de dia ou de noite, deixar o bichinho num tatame. Não tem tatame? Coloca um pedaço de papelão embaixo. Pra quê? Pra não deixar ele na friagem, porque a friagem, o frio, dói mais as nossas articulações, né? Vocês já sentiram dor no joelho, no ombro, quando tá mais frio? Então, os animais são a mesma coisa, tá? São bem parecidos. Coloca aqui, ó, depois do tatame, ou um tapete, né? Primeiro tem que ficar macio, igual eu falei pra vocês, pra não ficar no duro. Bota um tapete. Se não tiver, coloca em cima do tatame ou de uma espuminha que vocês tiverem em casa, ou qualquer espuminha. Qualquer espuminha simples, ó. Vocês coloquem um tapete, ou vocês coloquem um pedaço de papelão, ou vocês podem encapar essa espuminha com um plástico. Pra quê? Ah, o meu bichinho tá incontinente, tá fazendo xixi toda hora, realmente. Porque a inervação motora que tá sendo, a inervação que tá sendo acometida naquela coluna, a inervação profunda, são dos órgãos internos. Ou seja, quando o bichinho tem um problema motor, de perninha e bracinho, que tá com parestesia, que é fraqueza ou paralisia total de membros, o que acontece? Costuma ocorrer da inervação que está sendo acometida aqui, que não está deixando a perninha movimentar direito, a inervação superficial é da perninha. Já a inervação ali na coluna profunda é da onde? Dos órgãos internos. Então também tem acometimento dos órgãos internos que estão sendo inervados de maneira deficiente. Então pode ocorrer ou incontinência fecal e urinária ou incontinência ou retenção fecal e urinária, né, no caso. Vamos lá. Vamos colocar direitinho aqui. Pode ocorrer incontinência fecal e urinária ou retenção fecal e urinária. O que significa isso? Normalmente, a maioria dos bichinhos tem o quê? Tem incontinência urinária. Então, ficam fazendo xixi, né? Aí a gente tem que trocar eles toda hora. Então, pega um paninho, olha só, pode ser um cobertor pelejo, que é baratinho, é R$ 9,90, né? Pode ser um pedacinho de soft, que é mais barato ainda, pra gente comprar 1 metro só na casa de tecido, né? Pode ser também, ó, um pedaço de espuma. Olha só o que eu fiz, ó, justamente para os animaizinhos que estão incontinentes, fecal e urinário, porque toda hora a gente tem que limpar, ó, para não ser absorvido esse xixi e talvez esse cocôzinho, né, não suje a espuma. Ó, eu coloquei, ó, num plástico. Olha só, um plástico, ó, que eu já tinha, ó, de colchão. Ou pode ser num saco também. Você coloca metade aqui num saco, a outra metade, e bota durex aqui no meio. Agora, o que não pode é deixar o bichinho no chão frio ou num tapete, mas que, ó, seja duro, porque isso a gente vai causar outros problemas, como a escara de decúbito, que é uma abertura aqui na pele que eu já consegui colocar em alguns animais a minha mão por dentro, no subcutâneo do animal. Uma coisa muito feia, muito dolorosa pro bichinho e muito mais difícil da gente tratar. Então, ó, eu dei várias dicas aí, ó. Essa espuma, vocês também conseguem comprar Síria, Barra do Piraí, Lucaplast, espumão em Volta Redonda.
venda, enfim. Vocês compram uma espuma simples dessa daqui, ó, por menos que R$10, só um pedacinho. Olha só como que é pequenininha, para colocar o bicho, encapa, usa a criatividade de vocês com um plástico e pode colocar o quê? O lençolzinho do bicho que você vai lavar toda hora, né? Para te facilitar também, só o lençolzinho por cima. E ele vai deitar em cima dessa espuma numa superfície o quê? Macia. Não é bom ser travesseiro, porque travesseiro é muito macio. E aí pode dar mais dor ainda na coluna, na articulação do bichinho. Mas uma espuminha dessa, ou uma espuminha de uma caminha, tá vendo? Uma caminha já velhinha, ó, de bicho também, enfim, que a gente consegue comprar até na feira, em Volta Redonda na feira, tem uma senhora que vende várias caminhas, roupinhas de bicho, enfim, tudo baratinho. Então, hoje em dia, a gente consegue ou um pedaço de espuma que já tá aí na nossa casa, que a gente não usa mais, né? Mas sempre deixando o bichinho fora da friagem e fora do duro. Sempre colocando numa superfície mais aderente para os pezinhos, né? Pra gente também fazer a fisioterapia e ele fazer depois a fisioterapia ativa, que eu vou ensinar para vocês, quanto numa superfície mais macia, para não acontecer a escara de decúbito. Nesses locais aí que vendem a espuma, enfim, vende também esse tapete, tá? Vende também esse tapete, que pode ser um pedacinho, tá? Não precisa ser muito. Aí, ó. Então, a gente tem várias dicas aqui de locais adequados pra gente colocar o nosso bichinho, principalmente quando ele não está andando. E a posição correta, até mesmo para ele já estimular a musculatura aqui do equilíbrio e do grande dorsal, é a posição em esfinge durante o dia, tá? Só muda os pezinhos aqui de um lado pro outro, se ele não tiver conseguindo mudar, né? Como eu falei, pra coxa femoral ali não ficar, a de baixo, né? Não ficar tão em contato, só ela, porque senão pode haver uma lesão, a escara de decúbito. Então, ó, animal em esfinge é isso aqui, ó, tá? Ele não tá conseguindo, escora na parede, escora num edredom, escora numa almofada de um lado pro outro. Mas assim é bom que ele já tá ativando a musculatura dele sozinho. E daqui a pouco ele vai começar a ficar com equilíbrio. Ele vai começar a ficar mais fortalecido do grande dorsal, mesmo sem se movimentar. Isso daqui é uma questão de qualidade de vida, porque o pulmão e o coração funcionam muito melhor. O animal é quadrúpede, então ele foi feito para ficar assim, de 4, deitado ou em pé. Então ele não pode ficar o dia todo de lado, virado de lado. Por quê? Porque pode dar uma água no pulmão aí, na pleura também, da parte do coração. Então, para o funcionamento um pouco melhor dos órgãos internos, também é bom que o animal fique assim, na posição de esfinge, tá bom? Agora eu vou fazer outros vídeos aqui para eu falar com vocês sobre a incontinência e ou retenção urinária e fecal. Por quê? Porque também está sendo acometida, porque os nervos aqui na coluna, quando são semelhantes, que inervam a musculatura esquelética, que é a musculatura de fora, e a musculatura lisa, que é a musculatura dos órgãos internos, tá? Então, às vezes, o bichinho parou de andar, a gente está muito preocupado com o quê? Com o que a gente está vendo por fora, que ele perdeu massa muscular e ele tá sem andar. Só que o que a gente mais tem que se preocupar não é com a parte exterior, é com a parte de dentro. Porque a gente tem que raciocinar que os órgãos internos que conferem a vida, né, do bichinho não estão sendo inervados de maneira adequada. Por isso que é bom a gente começar pelo menos um atendimento com um especialista como eu, de acupuntura, fisioterapia, enfim, cinesioterapia, enfim, né? Um especialista de reabilitação neuromotora. Para quê? Para pelo menos em uma sessão, pelo menos no meu trabalho eu faço isso, eu poder dar bastante dicas para vocês suficientes que vocês consigam fazer esse manejo correto em casa. Além da fisioterapia, que eu ensino algumas técnicas fáceis e simples para vocês fazerem em casa, e da massoterapia, que eu também ensino. Para quê? Para a gente poder ajudar mais esse bichinho mais rapidamente. Lembrando muito mais e priorizando o funcionamento melhor dos órgãos internos do que apenas vendo a parte de fora, né? Porque você ficar sem andar, como eu digo, várias pessoas aí, por exemplo, igual Steve Jobs, tetraplégico, muito mais prósperos do que nós. Muitos aí tetraplégicos que escrevem
escrevem livros maravilhosos e são mais prósperos do que nós. Então, a questão, né, de fora o preconceito mesmo, a questão de não estar andando não é tão preocupante para mim. Apesar de eu conseguir, né, no meu trabalho, uma reabilitação de 70% dos animais, mas o que mais me preocupa, tem que mais preocupar vocês, são os órgãos internos que não estão sendo inervados de maneira adequada, então o funcionamento está ineficiente. E isso são eles que conferem a vida, os órgãos internos.